Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da aula de Computação 1 da Engenharia Eletrônica de Computação. Meu nome é Fernanda e eu vou ser uma das professoras desse período. O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim e um pouco sobre a disciplina, como a ementa e as formas de avaliação. A ideia é que essa disciplina aconteça de forma remota e eu vou mostrar como que isso vai acontecer. Vamos lá. Como eu falei, meu nome é Fernanda e o outro professor que vai dar essa disciplina junto comigo é o professor Gustavo. Ele vai falar um pouquinho sobre ele no final do vídeo. Esses são os tópicos desse vídeo. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é a disciplina de computação. Depois eu vou falar sobre mim, meus interesses pessoais e profissionais, para vocês me conhecerem um pouco melhor. E depois eu falo sobre a disciplina em si. Então, o que é essa disciplina de computação? O objetivo aqui é que a gente aprenda como que o computador pode nos ajudar a resolver problemas através da criação de um programa de computador. A base para a criação de um programa de computador. E isso envolve algoritmos, manipulação de dados, e especificamente a linguagem que a gente vai usar é a linguagem Python. Então, usando a linguagem Python, a gente vai criar um programa de computador. Não é um programa tão grande quanto esses que a gente está acostumado a usar, como o próprio PowerPoint, por exemplo, mas é um pequeno programa de computador que vocês já vão aprender a desenvolver. E esse programa vai nos ajudar a resolver alguns problemas. Então, esse é um resumão do que a gente espera que vocês aprendam na disciplina. Vamos falar agora um pouco sobre mim. Eu sou formada em Engenharia Eletrônica e de Computação pela UFRJ, eu fiz o mesmo curso de vocês, eu me formei em 2012 e eu fiz mestrado no programa de Engenharia Elétrica. A minha área do mestrado foi a microeletrônica. E a minha dissertação foi o projeto de um sensor de imagem que faz a compressão da imagem dentro dele. Então, é o projeto de um circuito integrado. Eu projetei o que está aqui dentro. Esse daqui que é o circuito integrado, isso tudo aqui é o encapsulamento. E no caso, a gente quer que esse circuito integrado faça uma captura, né? O sensor de imagem nada mais é do que uma câmera fotográfica, só que a ideia é que ele faça algo além do que capturar a imagem. E no caso é comprimir. Então essa é a primeira versão desse circuito integrado. Eu participei dela quando eu ainda estava na graduação. E essa daqui é a segunda versão, que foi a minha dissertação de mestrado. No doutorado eu continuei nessa área, mas mudou um pouco o que o sensor de imagem precisava fazer. E no caso o objetivo era a captura de imagens em alta faixa dinâmica. Então o que é HDR em uma imagem? Quando você tem uma parte da imagem que é muito clara e uma parte muito escura, e você quer que todos os detalhes em toda essa faixa sejam visíveis na imagem que você está capturando. Esse sensor aqui ele faz isso automaticamente. Tem várias formas de fazer isso. A ideia aqui era fazer essa captura diretamente no sensor com uma única foto. Quando eu estava no doutorado, eu fiz um ano de intercâmbio no Instituto de Microeletrônica de Sevilha, na Espanha. E eu gosto muito de falar disso porque foi uma experiência que eu ganhei muito com ela. É uma experiência excelente e eu incentivo quem quiser fazer intercâmbio correr atrás disso, porque vale a pena. Com relação a experiências acadêmicas, eu fui primeiro professora substituta de eletrônica na UERJ em 2012, quando eu estava no mestrado. Depois eu passei um tempo como professora substituta do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ, onde eu dava as disciplinas de computação mais para as outras engenharias. Depois eu fui professora adjunta do Cefet Petrópolis, lá eles têm engenharia de computação, e eu fiquei lá quase um ano, sendo que uma parte desse ano foi com a pandemia. E no meio da pandemia, eu entrei na UFRJ. Então, eu sou professora da UFRJ desde junho de 2020 e eu tenho dado aulas remotas desde junho de 2020. Aqui tem um pouco dos meus interesses pessoais e profissionais. Eu gosto de mostrar esse slide para que vocês me conheçam melhor e me conheçam um pouco também como pessoa, para que o período não fique muito distante. Com relação a interesses profissionais, eu tenho muito interesse em educação, né? Eu sempre me interessei por isso, por essa área de docência, e foi principalmente por isso que eu segui para a carreira acadêmica. E eu queria destacar aqui que atualmente eu também participo de um projeto de extensão, que é o LIP, que é o Laboratório de Informática para a Educação, e a gente tem várias ações que estão voltadas para a educação. Esse é um projeto que eu participei como aluna quando eu entrei para a graduação, e agora eu participo na parte de coordenação também. Projeto muito legal, quem quiser conhecer. Com relação à área de pesquisa, quando eu estava na graduação eu entrei para uma iniciação científica, eu vi que também gostava disso, principalmente da parte de microeletrônica. E o laboratório que eu trabalho é o PADES,
que é o Laboratório para o Processamento Analógico e Digital de Sinais, e tem alguns professores lá que trabalham com microeletrônica. Eu, especificamente, trabalho com os sensores de imagem, né, o projeto dessas câmeras fotográficas, cujo objetivo não é somente capturar a imagem. E essa é uma área muito legal porque ela envolve, além da microeletrônica, processamento de imagens. E eu também comecei a pesquisar nessa área, não somente ligado aos sensores de imagem. A área de inteligência artificial também é uma área que eu tenho estudado bastante ultimamente, e é uma área que eu me interesso bastante, especialmente aplicado ao processamento de imagem. Com relação aos meus interesses pessoais, eu coloquei 3 tópicos aqui. O primeiro é que eu gosto muito de ler, então diversos tipos de livro, desde livros mais clássicos até mesmo livros mais infantis, como Harry Potter. Eu gosto bastante de livros de fantasia, e aqui tem indicação de 2 livros brasileiros que eu li e eu gosto bastante. A Arma Escarlate já existe há algum tempo, eu já li há algum tempo. É um livro de fantasia. E O Alto da Maga Josefa também é um livro de fantasia. Ele foi lançado esse ano e foi um livro que me divertiu muito. Eu gosto de séries, né? Aqui tem algumas das últimas séries que eu assisti. O Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia. E que tem 2 séries que são minisséries, na verdade. São bem rápidas de assistir. Foram séries que eu gostei muito. E uma coisa mais diferente que eu gosto muito é de assistir desenhos e animações, não só aqueles feitos para adultos. Eu também gosto de desenhos feitos para crianças, como Gravity Falls e Avatar. Eu estou numa fase muito de anime, né? Eu assistia um pouco de anime quando eu era criança, mas há muito tempo que eu não assisti. Recentemente apareceram alguns na Netflix e eu comecei a assistir de novo animes. E aqui tem um que eu assisti recentemente e gostei, que é o Neon Genesis Evangelion. Bom, falando agora sobre como vai ser a disciplina. Começando pela ementa, essa é a ementa que está no SIGA, ela é uma ementa que já está um pouco desatualizada, a gente deve atualizar ela em breve. Então eu vou ler aqui essa ementa e vou falar um pouco sobre como que vai ser, como que ela vai ser dada e que pontos que eu vou falar e até pontos que eu não vou falar. Então, soluções de problemas usando os computadores, algoritmos, linguagens para especificar algoritmos, estruturas de dados e controle, modularização, refinamento etapa por etapa, algoritmos para a solução de problemas numéricos e não numéricos. Então, esses 2 tópicos são tópicos que eu acho muito importantes na ementa, principalmente essa parte de algoritmos, né? A gente vai aprender uma linguagem de programação e com essa linguagem de programação a gente vai desenvolver algoritmos com o que a gente chama de pensamento computacional, né? Uma lógica computacional, e esses algoritmos da linguagem Python vão servir para a gente solucionar problemas. A gente vai fazer isso na linguagem Python. No SIGA está escrito Pascal, que era a linguagem que era dada antigamente, mas é uma linguagem que não é tão usada atualmente. O Python é mais usado e é uma linguagem que eu gosto muito para quem está aprendendo. Ele tem uma parte de arquivos, alocação dinâmica de memória e orientação a objetos. A parte de alocação dinâmica de memória não é dada nessa disciplina. Vocês vão ver isso em Comp 2, que faz mais sentido quando você fala da linguagem C, falar de alocação dinâmica de memória. Então não se preocupem que vocês vão ver isso, mas não vai ser dado aqui. Essa parte de orientação a objetos é um paradigma de programação, é a forma como a gente pensa o nosso problema. A gente vai focar no paradigma que a gente chama de imperativo, né? E dentro do imperativo, especificamente o procedural. A gente não foca muito na parte de orientação a objetos. Tem uma parte no final que eu falo sobre isso, que eu dou uma introdução e comparo os 2 paradigmas, mas não é especificamente o foco da disciplina. Depois vocês vão ter uma disciplina que vai falar muito mais sobre orientação a objetos. Introdução à informática, o hardware e o software de computadores, a apresentação de informações, as linguagens de programação, o teleprocessamento e as redes locais, os impactos da computação. Então isso aqui é uma parte mais teórica, né? Eu falo do hardware e do software logo no começo, as diferenças, um pouco da história. Então é aí que entra essa parte aqui que não é tão cobrada. Como eu falei, o mais importante são os algoritmos na linguagem Python. A gente vai aprender a lógica de programação. Aqui tem uma bibliografia sugerida, mas vocês não precisam se restringir a ela, nem usar elas necessariamente. E eu acho que os vídeos, os exercícios, eles cobrem bem a matéria, mas é claro que vocês podem pesquisar outras referências e ver livros que vocês gostem mais. Podem até me perguntar o que eu acho dos livros. Então, existem várias referências na internet. O Python tem uma comunidade muito grande. Se vocês procurarem por referências na internet, vocês vão encontrar bastante coisa. O próprio site do Python é bastante completo. Vale a pena dar uma olhada lá. Aqui tem um livro que eu estou indicando, que é um livro bem de introdução, chama Introdução à Programação com Python. E outros 2 livros, Pense em Python e Introduction to Computation and Programming Using Python. Então são livros bem de introdução que vão ajudar vocês aqui em computação 1 e em Python, mas eles não vão muito além do que isso.
Como eu falei, outros livros podem ser usados, essas são só sugestões. Não é obrigatório comprar nenhum dos livros. Como vão ser as aulas? Bom, as aulas elas estão organizadas para acontecerem de forma remota, então eu vou disponibilizar o material, que é no formato de vídeos e slides, no Google Classroom, toda terça-feira de manhã. Tá? Então, toda terça-feira de manhã eu vou colocar no Classroom todo o material daquela semana, vocês vão assistir e a gente vai ter aulas para tirar dúvidas. As aulas práticas, elas vão ser aulas síncronas, mas a presença não é obrigatória. O objetivo dessas aulas é resolver exemplos e tirar dúvidas. E essas aulas elas vão ser nas terças das 3 às 5 com o professor Gustavo. No período passado, a gente estava fazendo no horário de manhã, que é o horário que está lá marcado como prática mesmo, né? De 8 às 10 e de 10 a meio-dia. Só que teve uma procura muito baixa, então a gente está vendo, né? A gente está fazendo uma experiência aqui, para se mudar de horário para o horário da tarde, para ver se tem uma procura um pouco melhor. Então esse que é o objetivo, por isso que tem que prestar atenção aqui nesse horário. No outro horário, que é o horário de aula teórica, quintas-feiras de 3 às 5, eu vou estar disponível no Google Meet para tirar dúvidas. E aqui não vai ter solução de exercício, é só para tirar dúvida mesmo. Então, essas duas aqui são no Google Meet, são momentos síncronos, mas momentos síncronos em que a presença não é obrigatória. Tá? A gente vai estar disponível, não é para dar uma matéria nova, é para reforçar o que foi visto nos vídeos com exemplos ou para tirar dúvida. Na quinta-feira de manhã não haverá nenhuma atividade síncrona. Nesse período nós temos 4 monitores, pelo menos a princípio, depois eu aviso vocês no grupo, que são João Pedro, Deise, Pedro e Natália. A gente tem um grupo de WhatsApp que os monitores criaram e eles estão lá nesse grupo de WhatsApp e eu e o professor Gustavo também estamos nesse grupo de WhatsApp. O meu contato é esse daqui, né? Esse é o meu e-mail, esse é o e-mail do professor Gustavo e a gente pede que vocês, por favor, coloquem no começo, né, do assunto da mensagem, quando forem mandar um e-mail, compre dessa forma aqui, porque a gente usa isso para organizar o nosso e-mail. Então isso é bem importante, porque a gente recebe muitos e-mails. Então não se esqueçam disso, por favor. Como eu falei, eu e o professor Gustavo também estamos no grupo de WhatsApp da turma, e o objetivo é que vocês tenham um contato mais próximo com a gente, que possam tirar dúvidas de uma forma mais dinâmica, né? Só que tanto eu quanto o professor Gustavo vamos nos limitar a responder mensagens somente no horário comercial. Tá? Então, procurem enviar mensagens em horários de segunda a sexta, de 8 às 5, né, em horários úteis, né, em dias que não são feriados, para que a gente responda. Claro que não necessariamente eu vou responder imediatamente, porque eu posso estar em uma reunião, por exemplo, ou em outra aula, mas assim que der, eu vou responder. Agora, se você mandar, né, na sexta-feira à noite, é provável que você só receba a resposta na segunda de manhã, porque eu vou me limitar a não responder em fins de semana, e corre o risco até de eu esquecer de responder a mensagem, porque eu não vou me preocupar com essas mensagens nesses dias que não são dias comerciais. E por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês se sintam muito à vontade para tirar dúvidas com a gente, tá? Dúvidas são muito bem-vindas, independente da forma como você queira, seja pelo Meet ou seja pelo WhatsApp, você pode tirar dúvida. E é importante tirar dúvida, é muito importante, a gente valoriza muito isso. Só que eu percebi pelos períodos anteriores que quando os alunos me mandam mensagens nos fins de semana, eu acabo não desligando, né, do trabalho. E isso tem me deixado um pouco cansada. Então, né, é uma questão de saúde pessoal, eu tenho tentado limitar essas dúvidas a horários comerciais. Então, isso daqui não é para limitar vocês, mas é para que vocês tenham um pouco dessa consciência, né? E que o professor também precisa descansar em fins de semana. Então, tome um pouco de cuidado com isso, por favor, tá? Então é isso, eu não quero ignorar a mensagem de ninguém, mas, como eu falei, eu preciso descansar também, eu não estava conseguindo desligar, e esse tipo de coisa que me ajuda a pensar em outras coisas. Eu vou usar como ferramenta principal para me comunicar com vocês o grupo de WhatsApp e o Google Classroom. Sempre vou colocar informações importantes no grupo de WhatsApp e no Google Classroom. Então, fiquem atentos a esses 2 meios de comunicação aqui, porque o grupo de WhatsApp eu acho que ele é o meio de comunicação mais direto, né? É comum a gente usar muito o WhatsApp,
Então, essa é a motivação. E o Google Classroom é para ter ali sempre um mural com as principais informações. Com relação à avaliação, a gente vai ter lista de exercícios semanais individuais, e a média dessas listas vai ser um valor L. Tem um trabalho individual, que vai ter uma apresentação. Essa apresentação ela pode ser ao vivo ou pode ser a gravação de um vídeo. Esse trabalho eu costumo passar mais ou menos no meio do período enunciado dele, e a ideia é que vocês entreguem o trabalho no final. Então ele é um trabalho mais completo que as listas. As listas são exercícios pontuais separados, né? Cada exercício tem o seu tema ali. O trabalho é uma coisa mais completa. A média ela vai ser calculada dessa forma. Então 60% da nota é composto pela nota das listas e 40% pela nota do trabalho. Até período passado eu estava fazendo 50%, 50%, mas alguns alunos pediram para trocar isso, então nesse período a gente está tentando dar um peso um pouco maior para as listas para ver se isso funciona. Tá? É importante aqui ressaltar, né, que essas listas são individuais, o trabalho também é individual. As listas elas são semanais, que eu acho que é uma forma de vocês estarem sempre praticando aquela matéria, né, e de pouquinho em pouquinho vocês vão vendo que vocês vão construindo esse conhecimento da matéria. É muito importante praticar o uso da programação e a lógica de programação. Então esse que é o objetivo dessas listas, né, vocês estarem sempre ali praticando um pouco. Bom, como eu falei, esse é o cálculo da média final, e o aluno que tiver média final maior ou igual a 5 está aprovado. O aluno que tiver média menor do que 5 fica reprovado na matéria. Não tem prova final, as avaliações são só dessa forma aqui, listas e trabalho. Sobre o trabalho, né, a gente sempre tem bastante perguntas sobre isso. Como eu falei, o trabalho ele é passado no meio, mais ou menos no meio do curso. Nesse trabalho vocês têm que desenvolver um programa que tenha uma interação com o usuário e persistência de dados, que é uma parte que a gente usa arquivos. E o enunciado, eu vou colocar propostas e exigências, mas vocês também podem propor o tema que vocês preferirem. Só tem que atender às exigências. Todos os conceitos vistos no curso eles são cobrados nesse trabalho, inclusive boas práticas de programação, usabilidade do programa, se o programa está legível, se ele é flexível. Então tem várias boas práticas aqui que eu quero que vocês lembrem delas no trabalho. Comentar o seu código, por exemplo, é muito importante. Eu estou falando algumas coisas aqui que talvez ainda não estejam claras, mas elas vão ficar claras ao longo do período. Bom, a gente está terminando o vídeo. Eu vou colocar agora a mensagem do professor Gustavo. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Computação 1 que vocês farão nesse período. Nesse curso, a linguagem de programação que nós utilizamos é o Python. E ela é uma linguagem muito utilizada hoje em dia e ela é muito versátil. Então, para diferentes aplicações das mais diversas possíveis, você pode usar um programinha em Python para resolver um determinado tipo de problema. O curso nesse período vai ser dado por dois professores. Eu, que me chamo Gustavo, professor Gustavo, e a professora Fernanda. Eu vou ficar com a parte de laboratório, que é a parte prática. A dinâmica das aulas de laboratório deve ser a seguinte: eu vou resolver alguns exemplos com vocês e tirar dúvidas que vocês tenham de conceitos da disciplina ou de algum problema pontual, de algum programa que vocês estejam tentando implementar e executar. Computação 1 é uma disciplina muito prática. É importante que vocês tentem programar, de fato, não fiquem só com os conhecimentos teóricos. Muitos conceitos que vocês vão ver nas aulas teóricas ficarão mais claros quando vocês estiverem programando mesmo. Porque na aula teórica nós não conseguimos contemplar todos os problemas ou todas as situações que vocês vão se deparar no mundo real. Então, pode acontecer de vocês encontrarem algum erro que vocês não saibam, e aí vocês vão aprender a resolver esse erro conforme vocês forem programando. Vocês vão aprender a interpretar as mensagens de erro, estruturar em forma de código tudo que vocês viram na disciplina teórica. Então, como resolver um problema na forma de um algoritmo. E também, claro, especificidades da linguagem de programação. Então, se você quer implementar uma determinada funcionalidade em Python, vocês precisam saber quais são as palavras que vocês têm que usar na linguagem de programação para poder alcançar esse objetivo. Então, é muito importante que vocês botem mesmo a mão na massa e tentem programar o que vocês veem na aula teórica. Porque isso vai ser uma experiência muito enriquecedora e vai ajudar bastante no entendimento dos conceitos que vocês vão ver.
Vocês podem consultar tanto a mim quanto a professora Fernanda, tá? Fiquem à vontade com relação a isso. E, bom, eu espero que vocês gostem da disciplina, espero que vocês consigam absorver bastante coisa. Falando um pouco mais sobre mim, eu me formei na UFRJ, fiz também graduação em Engenharia Eletrônica e de Computação, que é o curso que vocês devem estar fazendo agora também, alguns de vocês pelo menos. Depois que terminei a minha graduação, eu emendei um mestrado também aqui na UFRJ, e não satisfeito com isso, como se já não bastasse graduação e mestrado, eu ainda inventei de fazer o doutorado aqui também na UFRJ. E atualmente é o que eu estou fazendo. Meu doutorado está próximo do final. Ele termina no começo do ano que vem. E durante esse período surgiu a oportunidade de dar aula aqui no UFRJ, através de um concurso de professor substituto. Eu apliquei para esse concurso e consegui passar. Então é a minha primeira vez dando aula aqui também na UFRJ. E como foi uma coisa que eu sempre quis fazer, essa atividade de docência, imagino que vai ser uma experiência assim, maravilhosa, uma experiência muito enriquecedora mesmo. Então eu estou bastante ansioso também para começar e poder ouvir de vocês, né, o que vocês acham do curso. Já antecipo, inclusive, que no final do curso vocês terão uma pesquisa de avaliação que é justamente para dizer as impressões que vocês tiveram ao longo do curso. E eu peço aqui, por favor, encarecidamente, para que vocês preencham essa análise no final do curso, porque ela ajuda muito, não só a mim, mas também a professora Fernanda, a ver o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente pode melhorar, o que talvez precise ser reestruturado, o que possa ser explicado melhor. Isso tudo pensando sempre em melhorar a qualidade do ensino, né, pessoal? Então, assim, é bem importante que vocês preencham essa avaliação. Não se preocupem que a avaliação é anônima também, tá? Então, vocês podem colocar as impressões mesmo que vocês tiveram do curso. E a ideia é essa, é tentar melhorar a partir do feedback de vocês. Então, não basta só o professor bolar o curso, o professor tem que ouvir também o que os alunos acham. Então, é bem importante que vocês preenchem. E, enfim, espero que vocês gostem do curso, espero que fique claro o conteúdo que nós vamos passar. E, por último, falando um pouquinho mais sobre mim, fora do âmbito acadêmico, né? No meu tempo livre, eu gosto muito de 4 coisas, que são ver filme, ver série, jogar e ler livro. Então eu já antecipo para vocês que se vocês tiverem quaisquer recomendações de livro, série, filme ou jogo, sintam-se à vontade para me recomendar, porque toda vez que eu tiver um tempinho, eu provavelmente vou gastar o meu tempo livre em uma dessas atividades primeiramente. Então sintam-se à vontade para fazer qualquer recomendação de livro, eu vou agradecer bastante. Recomendação de filme, de série ou de jogo também, que são atividades que eu gosto muito de fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do curso. Sejam bem-vindos também. O começo, vocês entrando agora na faculdade, é um começo de uma nova etapa da vida de vocês. Eu acho que é sempre legal começar uma nova fase da vida, né? É sempre estimulante, né? E espero que vocês tenham a melhor experiência possível não só durante o curso, mas também durante a graduação como um todo. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos. Bom, repassando, a gente falou aqui sobre emendas, sobre as referências e alguns detalhes sobre como será o curso e como serão as avaliações. Então aqui tem algumas informações que são bem importantes sobre como o curso vai funcionar. Então, se você tiver alguma dúvida, lembra de voltar nesses slides aqui, ou qualquer coisa, é só perguntar pra gente. Isso é tudo. Espero que vocês gostem do curso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.